Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Você entende o significado de Pentecostes? Sim, sabemos que o plano de Deus inclui toda a humanidade. Então, por que as primícias? Qual é o significado do dia de Pentecostes? Vejamos então aqui em Levíticos capítulo 23, começando no versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrares na terra que vos dou e cegares a vossa messe, isso é a vossa ceifa, a vossa colheita, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Esse moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. E por isso vemos aqui o molho das primícias, que simboliza Jesus Cristo, e diz: moverá o molho perante o Senhor para que vocês sejam aceitos. E isso, versículo 12, será no dia imediato ao sábado. O sacerdote o moverá. Isto é, no primeiro dia da semana, que é o dia imediato ao sábado. Vejam aqui em João capítulo 20, versículo 1, porque, como disse, este ato representa Jesus Cristo. E vamos então aqui ver como Jesus Cristo cumpriu este ato, este simbolismo. Em João capítulo 20, versículo 1, diz aqui: no primeiro dia da semana, isto é, no dia depois do sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Sim, Cristo já tinha ressuscitado, está claro. E um bocadinho mais adiante, lemos no versículo 16, quando Maria viu Jesus, porque ela estava a chorar, e ele perguntou: por que choras? Versículo 16, disse-lhe Jesus: Maria. Então ela, voltando-se, e lhe disse em hebraico Raboni, quer dizer mestre, professor, aquele que nos ensina. Ela, nesse momento, reconheceu que estava a falar com Jesus Cristo. E no versículo 17, recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai ter com os irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e para o vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. É este simbolismo do movimento do molho, das primícias, porque as primícias é Jesus Cristo. Este movimento é Jesus Cristo a ser aceito, para nós sermos aceitos. Ele se apresentar perante o trono do Pai, nesta cerimónia, a esta hora, do mover o molho que os sacerdotes faziam, e então Jesus Cristo cumpriu este simbolismo, se apresentando perante o Pai. Vejam como, um pouco depois, elas então, abraçaram e adoraram a Jesus Cristo. Veja aqui em Mateus, capítulo 28, Mateus 28, no versículo 1, no findar do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, então estávamos aqui a ver no dia
após do sábado. E vê-se mais adiante aqui no versículo 9, Mateus 28, versículo 9, e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Vê-se que, nesta altura, Jesus Cristo já tinha voltado de cumprir o simbolismo do molho das primícias, que representava ele, e assim ele já se tinha apresentado perante o Pai no primeiro dia da semana. Depois dessa, digamos assim, cerimónia, que Jesus Cristo era apresentado perante o Pai, nessa cerimónia oficial, para nós sermos aceitos, vê-se aqui em Deuteronômio capítulo 16, versículo 9. 7 semanas contarás quando a foice começar na terra. Entrarás a contar as 7 semanas. E por isso a foice, isto é começada na seara, no primeiro dia da semana, que é um dia de trabalho, que é o dia imediatamente após o sábado, que é esse dia em que houve este movimento do molho. E conta 7 semanas, e então celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, e esse então é o que nós chamamos o dia de Pentecostes, que conta 7 semanas e depois, no dia seguinte, das 7 semanas terem completadas, 7 vezes 7 são 49, e por isso no 50º dia, no dia 50, que também é um domingo ou um primeiro dia da semana, então temos a festa das semanas, ou a festa que nós chamamos hoje em dia o dia de Pentecostes. Ora, os judeus hoje em dia contam do primeiro dia dos pães asmos, mas não é possível ser a contagem começar do primeiro dia dos pães asmos, porque o primeiro dia dos pães asmos é um dia santo, é um dia em que trabalho servil não é para ser executado. E por isso não é o dia da foice começar na seara. E por isso a contagem de Pentecostes não é do primeiro dia dos pães asmos, mas é no dia imediato ao sábado, que é o primeiro dia da semana. Bem, continuando então em Levíticos 23, versículo 15 e 16, Levítico 23, versículo 15 e 16, diz: contarás para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Isto é, um período de 7 sábados, porque 7 semanas inteiras, que será ao fim 7 sábados que serão contados. E até ao dia imediato ao 7º sábado contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Então, nesse dia, é um dia santo, que também começa no primeiro dia da semana, que nós chamamos hoje em dia o domingo, que é um dia de trabalho, e por isso representa o início do trabalho, da obra do Espírito Santo de Deus em nós. Vejamos então aqui um ponto acerca das primícias, porque no versículo 17 diz assim: das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas de uma efa de farinha serão levedados, se cozerão, são primícias ao Senhor. Mas, falando acerca de primícias, quero brevemente voltar ao versículo 10, onde diz, a fazer este molho das primícias, no versículo 10, a dizer, trareis o molho das primícias.
quero sublinhar um ponto interessante aqui, porque em português é a palavra primícias no versículo 10 e no versículo 17 é a mesma palavra primícias em português. Mas em hebraico, no versículo 10, o molho das primícias, que é uma parte dessa parte, esse molho das primícias, a palavra primícias aqui é a palavra hebraica reisith, que é o número 7225 da concordância, que significa o primeiro no lugar, tempo, ordem ou classificação. Isto é o primeiro no lugar, no tempo, na ordem ou classificação. O início, o chefe, chefíssimo, o primeiros frutos, parte, tempo, a coisa principal. E por isso, o molho das primícias aqui no versículo 10 está a dizer, usando a palavra reisith, que significa o primeiro, o principal. E por isso, molho das primícias representa Jesus Cristo, que é o primeiro, que é o principal, que é o chefíssimo. Tudo bem. No versículo 17 diz, são primícias ao Senhor. Aqui, a palavra primícias é a palavra bikur, hebraico 1061, que significa a primeira das colheitas. Uma palavra completamente diferente. Aqueles que são os primeiros que receberam o Espírito Santo é que está aqui a referir-se. São as primícias ao Senhor. Aqueles primeiros que receberam o Espírito Santo. E lembrem-se que aqui diz, no versículo 17, levedados se cozerão. Levedados, isto é, que vão ter fermento simbólico de pecado. E por isso, simbolicamente, ainda não estão sem pecado, embora tenham recebido as primícias do Espírito Santo de Deus que foi dado no dia de Pentecoste, Atos, capítulo 2. Ora, vemos aqui que Jesus Cristo morreu, ressuscitou no sábado. No primeiro dia da semana, que é o que hoje chamamos domingo, em paralelo com a cerimónia do sacerdote de mover o molho das primícias, Jesus Cristo então cumpriu essa cerimónia no valor real, da maneira real que se apresentou ao Pai para nós sermos aceitos. Veja como Jesus Cristo mencionou que era importante ele se apresentar ao Pai e cumprir esta responsabilidade. Vejam aqui em João, capítulo 16. João, capítulo 16. João, capítulo 16, versículo 7. Mas Jesus Cristo estava a dar este discurso aos discípulos, depois de introduzir os símbolos da nova aliança durante a cerimónia da Páscoa, da nova aliança, e ele diz aqui em João capítulo 16, versículo 7, diz, mas eu vos digo a verdade, convém, isto é para, ou noutras palavras, isto é conveniente para vocês, isto é para a vossa vantagem, convém-vos que eu vá. Onde é que ele vai? Que ele vai para o trono de Deus, cumprindo este simbolismo. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Isto é, o Espírito Santo de Deus não virá para vós. Outros. Porém, se eu for, e por isso ele foi, neste simbolismo do movimento do molho, para nós sermos aceitos e assim nós
fomos aceitos e por isso diz assim, eu vos enviarei. E ele então nos enviou o Espírito Santo de Deus. Quando? No dia de Pentecostes, como vemos em Atos capítulo 2. Ora, vejam, por isso, voltando a este ponto, Jesus Cristo foi para o trono de Deus, simbolizado por esta cerimónia, à hora correta do movimento do molho, das primícias que representa, simboliza Jesus Cristo, e ele foi aceito em nosso favor para que ele nos enviasse o Espírito Santo de Deus. E por isso nós temos as primícias do Espírito Santo de Deus. Por isso nós temos as primícias do Espírito Santo de Deus. E quando é que o Espírito Santo de Deus foi dado para nós recebermos, para sermos as primícias que recebem o Espírito Santo de Deus? No dia de Pentecostes, está claro. Veja aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 18. Tiago, capítulo 1, versículo 18. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. De acordo com a vontade do Pai, ele nos gerou. De acordo com a palavra, com a promessa que ele tinha feito, para que nós fôssemos como que as primícias das suas criaturas. Somos como esses pães simbólicos que foram apresentados no dia de Pentecostes, como lemos em Levíticos 23, esses dois pães, que foram apresentados, levedados, com fermento, apresentados com pecado, e nós, por isso, simbolicamente, esses pães com pecado, nós que somos as primícias que recebemos o Espírito Santo de Deus, temos acesso ao trono de Deus, embora ainda sejamos levedados. Ainda tenhamos pecado. E isto foi o que Paulo perguntou, por exemplo, em Romanos 7, onde ele diz, eu tenho estas dificuldades, estou nesta luta contra esta lei da carne, e ele diz, quem me livrará ou libertará deste corpo, desta morte, do pecado, deste corpo com pecado? Veja em Romanos, capítulo 7, versículo 24. Romanos 7, versículo 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará deste corpo de pecado? Sim, Paulo tinha o Espírito de Deus. Sim, Paulo, nas suas orações, tinha acesso a Deus. As orações dele estavam a ser recebidas por Deus, ele tinha acesso a Deus. E nós também temos. Ora, mas ele está a perguntar. É como estas primícias do Espírito Santo, as primícias que têm o Espírito Santo são aceitas por Deus. Mas ainda temos pecado. Ainda temos este fermento espiritual. E por isso diz, quem me livrará do corpo desta morte, deste corpo com pecado? Graças a Deus, através de Jesus Cristo, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus, por Jesus Cristo. E depois, um bocadinho mais adiante, no capítulo 8, versículo 23, Romanos 8, versículo 23, diz aqui, toda a criação está a gemer e suportar angústias até agora,
E não somente a criação, diz no versículo 23, mas também nós, cristãos, que temos as primícias do Espírito. Nós temos as primícias do Espírito. E por isso somos como primícias, porque temos as primícias do Espírito. E por isso, nós, embora temos as primícias do Espírito, ainda somos seres humanos com pecado. Sim, temos de estar a vencer o pecado, mas, e por isso é que diz, igualmente, ao fim do versículo 23, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção ou filiação de filhos, a redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo. Aguardamos esta mudança do nosso corpo para ser um corpo diferente. E quando é que isso acontece? Veja em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. 1 Coríntios 15, versículo 52. Diz assim: no momento, vos digo um mistério, estamos todos nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Por isso vemos o simbolismo do dia de Pentecoste é de recebermos o Espírito Santo, para sermos as primícias do Espírito. O simbolismo do dia das trombetas é a vinda de Cristo, a ressurreição, a transformação deste corpo físico àqueles que são de Cristo para um corpo espiritual. E por isso é bem claro esta sequência. Mas a pergunta com que eu comecei este sermão é baseada, entendemos o significado do dia de Pentecostes. E acho que já dei um pouco de explicação para entendermos o significado do dia de Pentecostes um bocadinho melhor. Mas quero fazer uma pergunta adicional. Porquê só alguns? Veja em Atos capítulo 15, versículo 13 a 14. Aqui é a secção durante esta conferência de Jerusalém, porque havia assim uma contenda entre uma discussão que não era pequena acerca da circuncisão e das leis cerimoniais, da lei de Moisés, da lei cerimoniais, acerca de observarem a lei de Moisés, isto é, as leis cerimoniais e rituais. E então vê-se aqui em Atos capítulo 15, versículo 13, depois deles terminarem, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão, como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Vemos várias vezes durante o livro de Atos que Paulo primeiro foi aos israelitas e eles, através de inveja ou qualquer razão, viraram-se contra o Evangelho, e então Paulo disse: bem, então vou para os gentios. E por isso vê-se que os israelitas não quiseram obedecer, não quiseram acreditar. Porque lembram-se que se você acredita numa coisa, você vai fazer o que essa coisa diz, não é? Acreditar é obedecer. E por isso, Deus está a permitir e quer gentios para serem um povo com o seu nome. É o que lemos aqui.
e também todos os gentios sobre os quais, estou a ler aqui Atos 15, versículo 14, assim, a fim de constituir dentre eles, isto é, os gentios, um povo para o seu nome, para o nome de Deus, um povo para a glória de Deus. E por isso vemos aqui que Deus parcialmente ou temporariamente permitiu que Israel estivesse cego, não entendesse o que estava a passar. Veja, por exemplo, em Romanos capítulo 11, versículo 25. Romanos 11 é um versículo muito interessante, mas começando no versículo 25, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Houve um endurecimento, estavam cegos até entrar neste grupo das primícias a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo, como está escrito. E por isso essa vai ser a salvação vai ser dada a todo Israel. Mas não é até que quando, como diz aqui, a plenitude dos gentios tenha entrado. Por isso, vemos também aqui que em João capítulo 17, versículo 11, João 17, versículo 11, Jesus Cristo diz: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome. E por isso, aqueles que vão estar no nome de Deus, o nome do Pai, Deus, são guardados. E por isso, lemos há pouco, em Romanos, que Deus quer gentios lá. Lemos também em Atos, um povo para o seu nome, em Atos 15, e vê-se aqui que Jesus Cristo diz, guarda-os em teu nome. E visto que Cristo agora não está aqui fisicamente, nós estamos guardados em seu nome. O nome de Deus nos une, nos dá esta união. Então, continuando, no Atos, capítulo 15, onde estávamos a ver há pouco, em Atos, capítulo 15, lemos o versículo 14. Então vamos voltar ao versículo 14, diz assim: expôs-se irmão como Deus, primeiramente visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Continuando assim, conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de David, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Por isso estamos a ver aqui que os israelitas foram cegos temporariamente até ter lá suficientes gentios neste grupo das primícias que recebem o Espírito Santo. Cumprido estas coisas, como lemos aqui no versículo 16, Jesus Cristo voltará, diz, voltarei. E Jesus Cristo diz, reedificarei o tabernáculo caído de David. Diz que o tabernáculo vai ser reedificado. E levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que
o resto da humanidade, por isso, em primeiro lugar, é reedificar o tabernáculo, quer dizer, que vai reedificar ou pôr em crescimento a nação de Israel, os israelitas, e depois os demais homens. Isto é o resto da humanidade. E por isso vemos aqui uma sequência, uma ordem que Deus está a fazer. Todos os homens terão a sua oportunidade. Veja, por exemplo, também em Isaías 49. Isaías 49, versículo 8. Isaías 49, versículo 8. Diz ainda o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas, para dizeres aos presos: sai, aos que estão em trevas, aparecei, etc. Aqui vê-se que está a falar no dia da salvação. No dia da salvação, estamos aqui a ver que não é só um dia. Há várias partes, várias fases deste dia. Primeiro, agora, aqueles que estão a ser chamados e escolhidos para receberem as primícias do Espírito. Mais tarde, quando Jesus Cristo voltar, aqueles que vão ser parte do tabernáculo de Israel e depois a humanidade inteira. E por isso vê-se este dia de salvação depende a quem é que está a referir e quando. Por isso vemos aqui que há uma ordem, há uma sequência, particularmente na chamada, mas também na ressurreição, quando serão transformados. Vejam em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, começando no versículo 20. Diz assim: mas de facto Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias. Cristo é as primícias, é o chefe, o chefíssimo, o primeiro, sim, como mencionei. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Por um homem veio a ressurreição dos mortos. Ele é as primícias. Ele se apresentou perante o Pai e para nós sermos aceitos, para nós recebermos as primícias do Espírito no dia de Pentecostes e para sermos ressuscitados quando? Diz aqui, versículo 23, cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, quando? Na sua vinda. A ressurreição dos de Cristo será na vinda deles. Na vinda de Cristo. Isto é, simbolizado pelo dia das trombetas. E depois virá os do fim e outras. Mas vê-se aqui uma sequência, uma ordem. Cristo, as primícias. Depois os de Cristo. Aqueles que são como as primícias, como Cristo. Esses serão os ajudantes de Cristo para a educação nos últimos dias, na última colheita. Então, porquê as primícias? É Deus injusto em chamar alguns primeiro? Porquê que Deus chama alguns primeiro? Queridos irmãos, o objetivo não é para entrarmos no reino de Deus primeiro e o restante mais tarde. Sim, isso vai ser o resultado, mas esse não é o objetivo, essa não é a razão porque é que somos chamados primeiros. Porque se essa fosse a razão, isso seria uma discriminação. Irmãos, Deus é amor. Então vamos ver isto um bocadinho mais detalhadamente, o que se passa.
Em primeiro lugar, vemos em Gênesis capítulo 2, versículo 7, Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. A palavra fôlego é a palavra hebraica neshama, hebraica 5397, que é o sopro de Deus, ou que pode também significar a respiração do homem, mas é o sopro de Deus, a respiração do homem, respiração a um nível físico, mas também significa o espírito do homem. E por isso tem aqui vários pontos de interpretação, de entendimento. Embora seja só uma palavra, é o sopro de Deus que causou fisicamente a respiração do homem, mas também deu ao homem o espírito do homem no homem. Por isso vemos aqui vários significados só numa palavra. E por isso o homem se tornou a ser nefesh, hebraico 05314, se tornou a ser um ser, uma alma, um ser vivente. Por isso a palavra alma, ou nefesh, quer dizer um ser. Um ser, neste caso, está a dizer que é um ser vivente. E por isso vê-se que este ser vivente tinha o fôlego da vida, que sim é o sopro de Deus, que sim é a respiração humana, uma coisa física, mas que também, espiritualmente, era o espírito do homem no homem. Depois, lendo mais acerca do espírito do homem no homem, lê-se em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que está nele? Você entende e eu entendemos as coisas do homem por causa do espírito do homem que está em nós. Este espírito do homem que recebemos inicialmente a Adão pelo fôlego da vida. E nós temos o fôlego da vida. Este espírito do homem nos dá o poder de pensar, a sabedoria, o julgamento, a apreciação da música e da arte e coisas que são únicas para o homem. Um cão, um macaco, um leão, um tigre não entende essas coisas. Não tem esta maneira de pensar, esta sabedoria do homem, este julgamento do homem, esta apreciação de música que o homem tem e da arte, como exemplos. Ora, este homem foi, desde o início, como lemos, por exemplo, em Gênesis capítulo 3, foi sequestrado, raptado, através do espírito de Satanás. Como? Pelo ensinamento de engano, pela mídia, digamos assim, dessa altura, que era Satanás. Hoje em dia é a mídia que temos e coisas de engano deste mundo, mas Satanás, que é aquele que engana o mundo inteiro. Isso lemos em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. E diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo o mundo. O sedutor, o enganador de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Como é que ele engana? Através do seu ensino, das suas instruções, da sua fala, do seu engano. E por isso o ser humano, digamos assim, incitado
ou encorajado pelo espírito de Satanás, por este ensino, por estas vibrações dele, está continuamente a ser enganado. Além, está claro, nós próprios a pôr mais influência nisso tudo. E por isso temos aqui um ser humano, as pessoas, o mundão, completamente iludidos, enganados, seja em que tema seja isso. As pessoas estão enganadas. O ensino, as escolas, muitas coisas hoje em dia estão completamente enganadas. Estão completamente iludidas. E as pessoas estão, digamos assim, a aceitar este engano como se fosse verdade. Ora, então, temos aqui a responsabilidade de Jesus Cristo. Veja em João, capítulo 18, versículo 37. João, capítulo 18, versículo 37. Então lhes disse Pilatos, logo, tu és rei? E Jesus Cristo disse, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, assim de ensinar a verdade e dar testemunho à verdade. Jesus Cristo é o nosso mestre, isto é o nosso professor, o nosso ensinador, o nosso rei. Sim, o mundo hoje em dia, digamos assim, entre parênteses, pensa que Deus está desesperadamente tentando salvar e restaurar mais almas. Mas não é o que está a acontecer hoje. Isso acontecerá quando Jesus Cristo vier para a Terra, porque Ele é que tem essa responsabilidade. Ele é o Rei e Ele é o que vai dar este ensino ao mundo. Isso é a responsabilidade de Cristo quando Ele vier. Ele vai retornar, como lemos em Apocalipse 19, versículo 16, Apocalipse 19, versículo 16, diz assim, no seu manto, quando ele retornar, e na coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando Jesus Cristo retornar, vem como rei, isto é, governador, chefe supremo deste mundo, presidente mundial, digamos assim, e senhor, isto é, mestre, professor, ensinador. E depois Jesus Cristo, lembrem-se que Jesus Cristo deu aos seus discípulos uma responsabilidade, uma missão do que fazer. Vejam em Mateus, versículo 28, versículo 18. Perdão, Mateus 28, capítulo 28, versículo 18. Ao fim desta epístola, Mateus 28, diz assim, disse Jesus Cristo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus Cristo tem toda a autoridade no céu e na terra. Tudo foi delegado a ele pelo Pai. Tudo, tudo, tudo. Por isso diz, façam discípulos, todas as nações. E aqui, batizando-os para dentro do nome do Pai, que é Deus, o nome do Filho, que é o Filho de Deus, e o nome do Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus, para dentro desse nome. E depois diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E assim, a responsabilidade dos discípulos, a grande comissão, é uma de ir ao mundo e ensinar. O grande propósito daqueles que têm as primícias do Espírito Santo de Deus, que receberam as primícias através do significado do dia de Pentecostes, é formar, treinar mestres. Ou, noutras palavras, preparar a noiva. Para que quando Jesus Cristo retornar,
esses treinados, essa noiva, esses seres transformados como seres espirituais, estejam treinados para serem reis e sacerdotes debaixo de Cristo. E por isso Jesus Cristo veio para nos ensinar e treinar a sermos professores, a sermos ensinadores. Por isso, não fomos chamados só ou apenas para a salvação. Somos chamados para sermos estudantes e aprender a ensinar outros. Somos chamados a Deus. E Deus queira que nós também sejamos escolhidos, mas somos chamados, e Deus queira que que sejamos escolhidos, se nos mantermos fiéis até ao fim, para uma missão especial. Somos chamados, se formos escolhidos e nos mantermos fiéis até ao fim, para uma missão especial. Veja em Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Reinarão sobre a terra. Nós vamos ter posições de grande responsabilidade no reino de Deus, para reinar, para governar, para ensinar outras pessoas. Queridos irmãos, nós vamos ter um trabalho mais difícil e mais duro do que os outros que vão ser chamados depois. Isso não é discriminação. Quando Deus chamar os outros, vai chamá-los em condições mais fáceis. Por isso, a Igreja de Deus é a escola de Deus. Estamos aprendendo, então, a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo de dia a dia, de semana a semana, como lemos em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está sendo qualificado para ser um professor, um líder incorrupto no reino milenial? Se não, se você não está sendo qualificado, se não está a aprender, não está a pôr em prática isto tudo, então você está perdendo o seu tempo na igreja hoje em dia. Queridos irmãos, devemos desenvolver caráter, o caráter de Deus. E o caráter é pôr em prática a maneira correta de tratar o próximo. Ser prestativo, ser gentil, desenvolver o caráter de Deus na nossa vida, isto é, a graça de Deus. Não é apenas, queridos irmãos, conhecimento técnico. Não é apenas, sim, o conhecimento de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, como Ele é, como Ele faz as coisas, não é apenas uma coisa técnica, é uma coisa para fazermos, para imitarmos, para pormos em prática. É o caminho. Devemos usar este conhecimento de uma maneira graciosa. Devemos fazer, devemos praticar, devemos andar no caminho. Devemos, queridos irmãos, realmente mudar, arrepender. Devemos realmente mudar a nossa mente e o nosso modo de vida,
para não fazer o errado novamente e novamente e novamente. Temos que mudar. Precisamos então de perseverar nesse caminho até ao fim. Por isso é que em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, perdão, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, diz: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Queridos irmãos, estamos sendo julgados, estamos sendo disciplinados, estamos sendo treinados agora. É por isso que você é chamado agora. Esse é o significado de Pentecostes. Entenda Pentecostes.